irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo. Este é o quarto domingo da Páscoa, é o chamado Domingo do Bom Pastor, o domingo de orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. Todos os anos, por isso o nome Domingo do Bom Pastor, nós escutamos neste domingo um pedaço do capítulo 10 do Evangelho de São João, aonde tem o discurso, a parábola do bom pastor. Neste ano é justo, por ser o ano A, nós escutamos a primeira parte desse discurso. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Ora, esse capítulo ele é introduzido por Jesus com essa parábola. E depois nós vamos encontrar de fato o discurso do bom pastor. Este é o domingo do bom pastor, como lhe dizia, o domingo que a igreja cumpre aquele mandato do Senhor, de pedir para que o Senhor envie operários para a messe, pastores para o rebanho. Mas na parte do evangelho de hoje, Jesus se apresenta como porta. E o que quer dizer Jesus com essa expressão? Nós pensamos na porta aquela que nós abrimos com a chave, aquela porta que é de madeira, que é de ferro, que serve para sigilar, para fechar os ambientes. Entendamos o que é a porta do local aonde se coloca as ovelhas do aprisco. No tempo de Jesus, as pessoas tinham ou perto da própria casa, cada casa, cada família tinha o seu, ou então perto da vila onde moravam, perto de uma montanha, de um local mais protegido, tinham esse local para proteger as ovelhas, que era então comum para diversas famílias, para diversos pastores. E, nesse caso, os pastores, cada noite um ficava para cuidar das ovelhas. Era em geral murado por pedras, em cima dessas pedras tinham os espinhos para impedir que os lobos entrassem, para impedir que os ladrões entrassem no aprisco. E cada pastor, em uma noite diferente, fazia como que a guarda daquele lugar. E como é que eles faziam isso? Ele deitava no portão de entrada. E ali ele então impedia o lobo que via de longe, não se aproximava, e o ladrão era impedido de entrar. Então ele era a porta. Veja, quando Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas, ele está se apresentando já como pastor. É ele a porta, é ele que protege o rebanho, é ele que está ali protegendo como uma porta que une os dois lados do muro para impedir que as ovelhas sejam matadas. Jesus vai dizer assim, que ele permite por essa porta entrar os pastores, eles são reconhecidos, os pastores, pelas ovelhas. A ovelha, ela reconhece o pastor já quando ele se aproxima,
reconhece-o pela sua voz, reconhece-o pelo seu cheiro. Jesus se apresenta como esta porta que permite o acesso dos pastores às ovelhas, mas não só. Por essa porta passam, saem e entram as suas ovelhas. Jesus é a porta que nos conduz ao Pai. Mais na frente, o texto do Evangelho vai dizer assim: todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Quem são esses? Jesus está falando aqui dos líderes de Israel, dos líderes religiosos, dos líderes políticos, aqueles que tinham a obrigação de dar a vida pelo povo, pelas ovelhas, e que somente usavam a função que tinha para o próprio bem-estar, para viver uma vida cômoda. Ora, quem era o pastor na tradição de Israel? O pastor era aquele que era líder do povo de Israel. Este era chamado no Antigo Testamento de pastor. Quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia, então já metade mais ou menos do Antigo Testamento, o nome pastor era usado para chamar o Messias. O Messias esperado era chamado de o pastor de Israel que iria chegar. Jesus se apresentará nesse capítulo como um pastor. Mas Jesus vai dizer assim: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Veja, uma sequência de atos, cada um mais violento: furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Ele, o bom pastor, ele veio para doar a vida. Não veio para aproveitar-se das ovelhas, mas não somente não aproveitar, que já seria uma grande coisa, mas para se doar. Mas não basta uma simples doação de vida. Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. É este o nosso bom pastor. É esta a nossa porta. A primeira imagem é esta: Jesus é a porta que protege as ovelhas, que se coloca ali na entrada das ovelhas para proteger daqueles que são os intrusos, que são perigosos, que são os lobos, que são os ladrões, mas que também impede que as ovelhas se percam. Sabe que as ovelhas, elas não têm senso de direção. O cachorro tem senso de direção. Ele esquecido, ele volta. A ovelha precisa do pastor para sobreviver. E é isso que Jesus, bom pastor, faz por cada um de nós. Ele é o nosso pastor, que cuida das ovelhas mais frágeis, carregando nos seus ombros, e ao mesmo tempo sabe se alegrar com aquelas ovelhas que estão bem, que são jovens, que são fortes, incentivando para que elas possam continuar com força, com alegria, com vigor. Que o Senhor bom pastor interceda por nós junto ao Pai, e que Ele suscite nas nossas comunidades vocações para que nós possamos ter representantes de Jesus, bom pastor, em todas as nossas comunidades. Aqui no santuário e na paróquia, a nossa alegria de ter um seminário, um fato raro junto a uma paróquia, um seminário. Rezem pelos nossos frades que estão em formação, para que sejam perseverantes, para que sejam santos, e rezem também para que o Senhor continue dando para a nossa família religiosa, para a igreja, numerosas e santas vocações sacerdotais e religiosas. Paz.